Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje, com mais um convidado especial aí com a gente, o Luiz, pastor da igreja da cidade aqui em Taubaté. Seja bem-vindo, Luizão. O casal, gente boa demais. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vamos bater um papo aí descontraído. Sim. Falar de vida, de Jesus, de saúde. É isso aí, Luizão. Descobrir como é que você se converteu, se você já nasceu aí dentro do berço cristão. Sim. Como você descobriu Jesus, como é que foi essa pegada aí? Cara, a história começou o seguinte. A primeira convertida na minha casa é minha avó, mãe do meu pai. Meu pai ficou um tempo fora da igreja e minha mãe foi uma mãe muito jovem, 16 para 17 anos ali. E a mãe tinha um culto caseiro na casa da minha avó. Para vocês lá, GC. Sim. Para nós, na igreja da cidade, GDC. GDC. Exato, grupos da cidade. E aí tinha toda terça-feira na casa da minha avó um grupo desse. E minha mãe ficava no quarto escutando a palavra, mas não participava. Um dia a mãe decidiu por Jesus e participou desse grupo, aceitou Jesus. Essa é a história que eles contam, né? E aí, quando eu era criança, ali uns 8 anos mais ou menos, esse grupo continuou na casa da minha avó. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma máquina de costura e era a plataforma do pastor, né? Onde o pastor falava ali. Culto caseiro, que eles chamavam. E eu escutei a palavra, eu tinha uns 8, 9 anos, e tomei uma decisão por Jesus ali. Eu era bem criança ainda, me decidi por Jesus e tal. Nossa, bem novo. Novinho, fui criado assim na igreja. Lógico, teve toda aquela fase ali, né, de uma rebeldia juvenil, de sair da igreja, curtir a vida, tal, mas sempre fui criado assim, dentro da doutrina cristã. Que legal, cara. Ô Luiz, eu queria primeiro falar como a gente se conheceu, né? O Luiz é um parceiro nosso que Mirelle acho que nem sabe, né? A importância que você já teve dentro das nossas vidas, né? Ela não sabe, o Luiz. É ao vivo, o nosso aqui revelou aqui agora, hein? Na minha fase de me redescobrir, o Estevam levou o Luiz lá na loja, você nem sabia disso. Uma vez que nós estávamos conversando com o Bruno lá, que você foi falar, eu falei que ele levou, vou chamar o Luiz para falar para você. Na minha transição de vida, o Luiz foi lá e me aconselhou a trilhar o caminho, então você agradece aí. Hoje aqui no programa. Você larga a namorada. O Luiz, ele teve. Você falou mesmo do pastor que foi lá conversar com você. Tá conhecendo. Foi logo que eu cheguei em Taubaté, cara. Logo que você tinha acabado Eu cheguei aqui, o Estevão falou pra mim, pô, cara, tem um amigo, tá precisando de uma oração e tal. Falei, lógico, vamos lá, cara. E aí eu relembrei dessa situação quando te reencontrei na academia. Te abordei e falei, cara, você não é um amigo do Estevão? Sim. Eu sou, falei, pô, cara, que bacana, tal, legal. Olha, você esperou até você contar. E ó, pra você ver que doideira. E eu até achei que não era ele. A gente tava conversando, ele falou, não, fui eu que fui lá na loja. Eu falei, caramba, foi isso que você? Ele falou, fui eu. Então, tipo assim, o Luiz ele teve assim, um contato com isso daí há 3 anos atrás? 3 anos, né? Porque eu tô aqui há 3 anos e meio em Taubaté. Uns 3 anos atrás, mais ou menos. Foi essa fase de transição. Que da hora. E você não sabe como eu fiquei feliz, de verdade. Assim, é uma das coisas que eu falo pro Estevão, né? Eu não acredito, né, na placa de uma igreja, não acredito nisso, eu acredito no reino de Deus. Sim. E aí, a gente conversando ali na academia e tal, eu vendo vocês com meus amigos também ali, eu falei, cara, que bacana, cara. Assim, eu fiquei muito feliz de ver vocês, sabe, entregues a Jesus. Eu sou, apesar de ser mais velhinho, eu sou meio high-tech, sabe, eu mexo aí com o telefone, gosto de Instagram. E aí acompanho vocês nas redes sociais, vejo ali os posts de vocês. Vocês não têm noção do poder que isso tem na vida das pessoas. Eu costumo dizer que a nossa maior plataforma de pregação são as nossas redes sociais. Então eu queria dizer isso para vocês estão pregando muito nas redes sociais.
E a gente fala muito, né, Luiz, que a nossa missão, né, antigamente as pessoas iam buscar as ovelhas, né? Sim. Que negócio chato, né, velho? Né? Meu, vamos pra igreja, não, você tem que ir, não sei o quê. Hoje acho que a gente entende, a nossa geração entende que a gente não converte as pessoas por palavras, assim, por atitudes, né? Exatamente, Que é cara. outra pegada, né? Porque assim, a gente vê, na verdade, cara, quando a gente fala sobre igreja, você vai ver várias fases da igreja, né? Então assim, hoje, principalmente nós aqui no Ocidente, nós somos marcados por um tipo de igreja, sabe? Então essa questão do ir pelo medo, né? Então assim, se você não for pra igreja, você vai ver, né? Você vai pro inferno, você vai ver um raio na sua cabeça. Eu costumo dizer que Jesus, ele não quer a religião das pessoas. Jesus, ele quer um relacionamento. Jesus é relacionamento. Então quando você consegue, neste ambiente, criar um relacionamento, as pessoas, cara, esse Jesus deste relacionamento eu quero. Sim. Eu quero esse Jesus, porque esse Jesus é relacional, esse Jesus é amigo, esse Jesus é próximo. Então é este Jesus que nós mostramos para as pessoas. Não é gostoso a gente ir lá de manhã treinando, Poxa vida, cara, trocando ideia? Não tem, acho que não tem o que pague isso, né, cara? Esse relacionamento, né? Às vezes passando mal, mas treinando, falando de Jesus. E você vê, né? A gente consegue ter uma proximidade tão grande, né? Que ele tá no dia a dia, você tem a sensibilidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Ali, às vezes, no meio de um treino pesado, ver uma palavra de conforto, né? Como aconteceu esse dia que você sonhou comigo. Sim. E assim, e você vê que ali, eu tava falando pra Mirelle, né? E eu já falei isso em outros episódios aqui com os outros pastores, que eu busquei muito essa proximidade. Sim. De pessoas como vocês, Sim. Pessoas que são usadas por Deus, que são cristãs, que querendo ou não, são pessoas, não é que é difícil acesso, não é todo mundo que se aproxima. Sim, exato. As pessoas difícil. Elas têm um certo receio. É difícil. E eu vim entendendo no processo que isso na verdade só aconteceu depois que eu tomei umas pancadas de Deus e tipo assim, Você queria pela força do braço, né? Não, eu queria muito estar próximo, eu Sim. estava buscando muito aquilo ali, e Deus mostrou para mim, até pelo Thiago Brunel, uma pregação dele no Café com Destino. Ele falou, você que está buscando muito ficar perto das pessoas, descansa, porque Deus vai pôr as pessoas certas do seu lado. Então talvez você buscando, você não vai ter essas pessoas certas que você quer ter do lado. Então hoje você vê, a nossa vibe sempre foi treinar, academia, dieta. Então Deus hoje, a gente tem 2 pastores, né? Todo dia do nosso lado, que isso já é um privilégio, não é qualquer um que tem, de todo dia poder estar treinando com o pastor, trocando ideia, falando de vida. Os 2 gostam de academia, os 2 gostam de se cuidar, então quer dizer, Deus Não, tudo tem um propósito, cara. não estava bom. Certo. Exato. São 2, já é difícil você ter um próximo, Não você é? poder se É que as pessoas elas não relacionar, aproveitam, né? Por exemplo, eu gosto de correr, né? E aí as pessoas às vezes falam assim, você viu esses dias, né? Cara, dá pra você desmarcar, remarcar? Eu falei, cara, não dá. Sim, que realmente não dá. E aí eu falo pras pessoas, às vezes alguém fala, pô, pastor, você tem um tempo? Eu falei, cara, eu tenho. Sábado, 6 horas da manhã, quer dar uma corridinha comigo? A gente vai, corre, troca uma ideia, não é? Então, assim, na verdade, nós geramos o tempo, né? Assim, nós somos administradores do nosso tempo. Então, na verdade, as pessoas elas têm essa questão, né? Então é mais fácil reclamar, porque essa é o comum da sociedade. Tá vendo? O pastor vai lá, prega domingo, nunca consegui falar com o pastor, mas nunca se aproximou, né? Nunca chamou. Cara, posso estar próximo? Vamos trocar uma ideia? Vamos ter uma mesa. Vamos estar junto. Então, assim, você vê que as pessoas elas preferem reclamar em vez de usufruir, né? Olha o tanto de tempo a gente fica ali, talvez 1h10, 1h20 juntos ali. Cara, a gente troca ideia, a gente treina, a gente se ajuda. Dá risada. Não é? Não falei isso, eu acho que ontem que eu comentei isso com vocês. Não sei que dia que você vai assistir, mas foi o ontem nosso. Então, assim, eu falei isso pra eles, né? Falei, cara, isso é bom, porque isso distrai, isso refresca a mente, isso faz parte, né, da vida. Nossa, pra mim tá sendo muito importante, né, também. Ajudando muito. A gente vem passando num processo muito difícil com a questão do canal, né? Então pode ser você que esteja assistindo a gente hoje, não entendam muito o que eu vou falar, mas quanto mais próximo você está de Deus e quanto mais
você quer levar a palavra, quanto mais você quer propagar isso, mais difícil fica. É guerra espiritual, né? Exato. E sabe o que acontece também, Marquinhos? Que é o seguinte. Às vezes a gente até passava por esses problemas no passado. Só que eles eram maquiados na nossa vida. Hoje, com a verdade que é Cristo, esses problemas eles são mais visíveis. Então a gente não consegue mais também conviver com algumas coisas, sabe? Sim. Antigamente você, sei lá, passava por uma aprovação, relevava, ou descontava em alguma coisa, tinha um escape, tinha outro escape. Não, hoje, servir a Jesus, não como pastor, mas servir a Jesus como filho, não adianta, a gente não foge do problema, a gente enfrenta. Sim. Então hoje vocês estão com isso aí. Cara, ou eu enfrento isso aqui, ou eu enfrento, cara. Não tem como, não tem uma outra opção pra mim, eu preciso enfrentar esse problema. Porque antigamente enfrentar o problema ia beber, usar droga. Não é assim? Tinha o escape, né? Exato, hoje não, hoje você fala, cara, calma aí, hoje eu tô aqui. E é interessante isso, porque tem um texto da Bíblia que diz o seguinte, né? É que nós precisamos ser sóbrios para desfrutar da graça de Deus. Interessante, não é? Porque o ser sóbrio é exatamente isso. Graça, essa palavra graça de Deus nesse texto, no caso, significa caris. Caris significa doçura, leveza. Essa é a graça de Deus. Então, mesmo enfrentando esses problemas, quando eu tenho sobriedade para enfrentar, eu sei, sobriedade cara, eu reconheço que eu tenho problema. Eu preciso entregar e desfrutar da graça de Deus. Hoje, vocês desfrutam da graça de Deus em outro nível, não é? Sim. Você fala, cara, eu tenho problema. Mas eu estou tão feliz. Sim. Que é este lugar de graça. Sim, você acaba tendo... Daí você tem a confiança, né? Você descansa? Você tem a confiança. Muito. Nossa, olha que interessante. Isso que você está falando sobre descansar. Estou preparando um esboço para os próximos dias, uma conferência. E eu escutei um cara que eu gosto de escutar demais. Pode falar aqui? Pode. Um cara que eu gosto de escutar demais, que é o Steve Furtick. Vale a pena escutar Steve Furtick. E tem um Salmo 91, que fala, né, assim, aquele que descansa, né, sobre a sombra do Altíssimo. Esse lugar sombra, esse lugar de descanso, na palavra, no original, no hebraico lugar escuro. Estranho, né? Pô, quero descansar, mas lugar escuro. E aí, a gente foi estudar, eu estava escutando um pouquinho do Steve também, e ele fala o seguinte, né? Eu só consigo descansar quando eu entrego. Então, este lugar de escuridão, que pode parecer um lugar desconfortável, sombrio. Exato, na verdade não é um lugar de dependência. É uma escuridão pros olhos. Exato, eu dependo. Então, assim, é nesse lugar que eu preciso segurar na mão de Jesus e depender dele. Eu só vou descansar genuinamente quando eu descansar em Jesus, ou seja, eu entregar a minha vida para Jesus. Então, assim, Jesus, neste lugar onde eu não tenho domínio, eu preciso descansar. E pra você ver, né? E a gente vai sendo moldado, né? E vai mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de interpretar a situação, o nosso jeito de passar a situação. Vai, cada vez você vai falando, tem coisas que você fala, da onde que saiu isso daí, né? Nem hoje, mas a gente tava vindo pra cá, né? Comentei com você, né? Que a gente tá com os problemas. E ela falou, amor, o que a gente faz? Eu falei, tá faltando dobrar o joelho e orar e confiar. Vai acontecer. É isso aí, confiança. E eu, de uns tempos pra cá, eu venho muito lidando com isso daí, Está sabe? sendo bastante trabalhada a nossa ansiedade e paciência. Mas ó, pra você ver que doido. Hoje eu falei Esse lugar de descanso. Eu falei pra ela ontem, eu falei, amor, você acha que você faz tempo que você não tá tão feliz como você tá agora, né? Olha aí. Eu falei pra ela ontem. Falei pra ela, tá buscando outras coisas, né? Ela falava que antigamente ela não tinha amigos, que eram os meus amigos. Sim. Hoje Deus já abriu um leque ali amplo, hoje ela tem pessoas, amigas querendo cuidar dela. Oh, que legal. Você vê hoje assim, bem próximo nosso, a gente tem você, tem o Bruno, tem o Fabrício, que é o pastor lá do Bola. Oh, que legal. A esposa do Fabrício tem dado um suporte, a gente tem um patrocinador nosso, que é a Josi, um dos patrocinadores que é da Poema, está dando uma mentoria para ela, da Bíblia. A gente tem hoje ela fala. Na verdade, a Mirielle em si, eu sempre falei pra ela, nunca teve amigos. Amigos mesmo, não. Eu falava pra ela, quando você ia na casa, que você tinha saudade do seu amigo, eles vinham te visitar ou você tinha que ir?
Ah, não, sempre tinha que ir. Então eu falei, você nunca teve amigo. Porque o amigo em si, ele corre atrás de você, Exato, quer você né? Você ser tá o amigo que tem que ir atrás de você. Amizade é uma via de mão dupla, né? Sim. Eu entrego e esse meu amigo entrega também. Mas, gente, vocês falando sobre isso, né? Eu, na verdade, eu nem sempre eu fui esse cara que entende essa questão de descansar. A grande questão é que nesses últimos anos da minha vida eu tenho aprendido isso, né? É uma fala que eu tenho. Nós precisamos aprender a descansar em meio ao caos. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está com os discípulos e vem uma grande tempestade no bar e atingiu, né, o barco que eles estavam. Os discípulos acordam Jesus assim: Senhor, você quer que a gente morra? E, cara, os caras tinham acabado de ver Jesus fazendo milagre, fazendo coisas extraordinárias. E os caras, eles desestabilizaram, né, ali. O que Jesus estava fazendo quando eles vão falar com Jesus dormindo? Jesus estava dormindo na tempestade. E o marzão arrebentando. Fala que Jesus acorda, eu não consigo imaginar Jesus desesperado, né? Eu fico imaginando Jesus acordando, espreguiçando, né? Cara, fala, né? Vento, acalme, mar, se acalme. E aí ele vira para os discípulos e fala assim: por que vocês estão duvidando? O que está acontecendo com vocês? Então eu aprendi nesses últimos anos que, assim, servir a Jesus não é ter uma vacina contra o caos. É conseguir desfrutar de paz em meio ao caos da nossa vida. Nós vivemos no mundo. Então, os mesmos problemas que as pessoas passam, a gente pode passar. Agora, quando eu tenho Jesus, eu consigo ter paz em meio àqueles problemas. Esse é o segredo da vida. E eu venho assim, a gente vem passando um mês mais ou menos, né, mano? E eu tenho me surpreendido comigo, não. De verdade, não. Tipo assim, uma coisa que sempre muito me afetou foi relacionamento. Então, o motivo de você ter ido lá da gente conversar era isso. Sim. Eu não saber despregar de uma coisa que nem existia mais, querendo buscar alguma direção sem saber para onde ir. E eu vejo que esse um mês pra cá, o tanto que eu amadureci, porque em casa era o primeiro a estourar, né, mano? Sim, o primeiro a estourar. E a gente passou umas coisas dentro desse mês aí, bem pesada, bem forte, coisas tipo assim, que eu sei que nem proveniei da cabeça dela falar, você vê que é espiritual mesmo o negócio. Meu, e ela falar, foi, tá bom, eu falo. Vamos ver se você fala. E tipo assim, eu deixar ela na sala e lavar a louça e limpar minha gata. Mudou a vida, né? Depois de passar um tempo, amor, vem aqui na sala, na cozinha. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia, vamos fazer isso. E eu consegui enxergar, ó, pra você ver como não tem nem como falar de Deus, né? Perfeição mesmo, né? E tudo, se você for analisar tudo que a gente veio passando, a gente tomou umas pancadas uns 2 meses atrás, né, mano? Puta, nós rebento mesmo, estabilizamos, tinha umas coisas escondidas entre a gente, que Deus jogou na cara, falou, meu, é isso daqui, não tem que funcionar assim, vocês são um casal, aí resolveu isso daí. Agora Deus cuidou do quê? Do meu cuidado com ela. Do meu cuidado em que questão? Às vezes a vida da gente, com responsabilidade, você tem conta para pagar, tem coisa para fazer, tem não sei o quê. O homem, ele traz muito essa responsabilidade. Teve até uma amiga nossa que foi no retorno de consultoria dela, e falou até pra ela, isso daí sem, sabe? Você vê que Deus vem jogando as coisas sem você procurar. Do nada, então, lá dela falou, entrou no assunto, ela falou, nossa, ela foi noiva, né, amor? Ela foi noiva do cara da igreja, o cara se desviou, largou da igreja, e ela ficou do nada sem ninguém. Aí ela tava falando que ela viu uma pregação, não lembro nem quem que era, você lembra? Sério. Não lembro, é um pastor. Mas ela falou que a pregação era mais ou menos assim, que muitas vezes
os pastores, os líderes estavam preocupados em cuidar da mulher, mas quem estava precisando ser cuidado era o homem. Porque a responsabilidade que o homem traz nas Célio de costas, Souza. a responsabilidade que o homem traz nas costas com a família, com o lar, muitas vezes o homem não transparece aquilo ali, mas é muito mais pesado. Mas sabe por que isso é interessante você falando? Porque é o seguinte, quando a palavra de Deus diz que o homem deve ser o provedor, não é só o provedor. Nós vemos nossa esposa. Minha esposa trabalha, Michelle trabalha, tem as coisas dela, faz, né? Produz. E quando a Bíblia nos diz sobre ser o provedor, eu acho que eu vou mais profundo nisso, né? Não é só ser o provedor financeiro, é ser o provedor das emoções do lar. Sim. É ser provedor, sabe, de sustentar o lar emocionalmente, né? Sustentar o lar, promover, né? Ser esse sustentador do lar em diversos âmbitos. E tem um negócio interessante que você falou, que você não sabia lidar agora, que você sabe lidar melhor com isso. Tem uma passagem em João 15, que Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Eu li ontem. Você leu isso? E é interessante, sabe por quê? Vamos lá, né? Vou dar um exemplo, eu gosto de fazer isso. Tem você e a mim. Se a sua, como eu vou dizer, a sua satisfação estiver totalmente atrelada à Mirielle, cara, uma hora você vai se decepcionar com ela. E o contrário é verdadeiro. Se a sua satisfação estiver totalmente ligada ao Marcos, uma hora você vai se decepcionar com ele, porque a gente é ser humano. Agora, tem uma pessoa no meio de vocês que ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando a minha satisfação passa por Cristo, eu compreendo melhor a outra pessoa. Então, na verdade, a minha satisfação não pode estar no ser humano. A minha satisfação precisa estar em Jesus. Por isso, então, que eu consigo suportar melhor o outro. E não é suportar no sentido de... eu te suporto. Que saco, né? Suportar no sentido de sustentar. Dar suporte. Entendeu? Quando eu estou em Jesus, isso muda demais a minha vida. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Vocês, eu até te fiz essa pergunta, né? Falei assim, cara, você tinha isso antes de conhecer Jesus? Falou, não. Eu desfruto disso. Aonde a nossa família biológica falta, a família espiritual chega. Entendeu? Então tem coisa que assim, né? Você sente falta? Cara, beleza, eu reconheço, eu poderia ter sido mais próximo, enfim, biologicamente da minha família, parentes, né? Agora, eu não sinto falta, porque eu sou suprido. Sim. Na família espiritual. Vocês estão numa família espiritual excelente, pô. Sim. Então, assim, de alguma maneira, existe um nível de vida que você só consegue desfrutar na família espiritual. E é isso que está acontecendo com vocês. Então, lógico, ajuste, gente. Cara, eu tô 18 anos com a minha esposa. Eu tô casado há 13. Nós temos ajustes semanais, diários, talvez. Isso acontece, são os ajustes do dia a dia. Agora, nós sabemos aonde está a nossa satisfação. Eu sei que a Michelle pode falhar comigo. Talvez eu falhe muito mais com ela, né? Eu sei que ela pode falhar comigo. Por quê? Porque minha satisfação está em Jesus. Isso não quer dizer que eu não me decepcione, que eu não me entristeça, entendeu? Acontece. Mas quando a minha satisfação está em Jesus, eu sou mais compreensivo com o outro. Sou mais humano, né? Sou mais amoroso, entendo isso aí. E eu acho que uma coisa que o inimigo fica doido, né? Porque ele mexe os pauzinhos dele pra arrebentar com tudo, né? Lógico, esse é o trabalho dele, né? Só que quando a gente tem... Eu vi assim que a gente veio numa fase assim muito louca. Quando eu tava bem alicerçado em Jesus, essa daqui desandou. Desandou de falar bobeira e de blá blá blá. E eu tava firme. Então, e como eu tava firme, então o que aconteceu? Tudo que foi pro lado negativo virou positivo. Eu comecei a enxergar as coisas que ela precisava. Sim. E vice-versa. Então é um negócio muito louco, cara. O inimigo vem para atrapalhar, Jesus vem e muda e ajusta e mostra. Isso daqui estava acontecendo, mas é isso daqui que é a solução. Marquinhos, pensa assim, ó. Primeira instituição criada por Deus é a família. Beleza? Depois da família, vem igreja e governo, né?
São outras instituições criadas por Deus, sociedade. Então, o plano número 1 do diabo é destruir famílias. Então, assim, de alguma forma é a mesma coisa, né? Isso é muito sábio que você falou. Por exemplo, quando lá em casa nós temos um combinado. Quando o negócio está muito quente, no sentido de discussão ali, né? Não vai chegar numa resolução ali naquele momento, né? No consenso. Tá todo mundo querendo estar certo, né? A gente tem um combinado. Um fala assim, cara, eu vou lá pro quarto. Vai lá pro quarto, ora, escuta uma música, distrai. E a Michelle, ela brinca, né? Fala assim, que todas as vezes que ela que vai pro quarto, ela fala assim, Jesus, o mesmo Espírito Santo que tá aqui, tá lá no meu marido. Jesus, fala pra ele que ele tá errado. Então, assim, essa é a grande questão. Nós vamos sempre passar por luta. E, gente, tem família que não passa por luta nenhuma. Por quê? Porque não faz diferença na Terra. Sim. Por que a família de vocês passa por lutas e tem momentos desafiadores de ajuste? Porque vocês têm feito a diferença. O dia que não tiver nada acontecendo é porque a diferença não está sendo feita. Então essa é a verdade. Vocês são um casal, uma família. Vocês pretendem ter filhos? Sim. Então vocês são uma família que vai crescer, vai ter mais filhos, enfim. Então, assim, pensando sempre que vier esse tipo de batalha, é porque o diabo ele não está satisfeito. O plano número 1 dele é destruir famílias. Que nem é um cara que, assim, eu não acompanho muito, porque Sim. eu vejo que ele era um cara muito cristão e meio que ele se perdeu no meio da caminhada dele, que é o Pablo Marçal, né? Ele, muito coach, esqueceu até um pouco da parte do cristianismo, né? Uma coisa que eu vi, Instagram, né? Você vai passando ali, daqui a pouco uma hora ou outra encaixa alguma coisa ali. E deve ser da época que ele era mais voltado ali na parte cristã. Que para você perceber que o ataque espiritual é só você ver que está muito fora da realidade. Exato. É muito fora do que uma pessoa ia te falar e te atacar. Comecei a ver o que está acontecendo com a mulher. Falei, velho, tá falando tudo isso daí. Vocês já brigaram? Você já viu que uma briga séria, às vezes não começa por nada? Não, é sempre por nada. Não é? O cara fala, cara, como que eu pude... Eu nunca acompanhei o Pablo, né? Mas quem acompanha aí fala que tem bastante coisa boa, né? Sim. Então, assim, eu não acompanho, mas é uma verdade, né? Você não consegue... às vezes o discernimento falta nesse momento. Por isso que uma das principais coisas dentro de uma casa é o discernimento. É pedir isso para o Espírito Santo. Eu preciso discernir o que está acontecendo. O homem, eu sou bem emocional, né? Mas a mulher, ela talvez tenha mais variação emocional por conta dos hormônios, por conta dos, né? Cara, fica menstruada, tal, vem aquela enxurrada de hormônio, coisa do tipo. Então, assim, nós precisamos desse discernimento como homem, sabe? Tipo assim, calma aí. Pra mim, 1 mais 1 é 2 com relação a isso. Pra mulher, 1 mais 1 tem vários outros pedacinhos lá dentro. Não é tão simples assim. Tem o 0,01, 0,3, Exato. 0,9. Tem muitas variações aí dentro. Então, assim, e como nós entendemos que o ser humano é corpo, alma e espírito, eu preciso disso, sabe? Entender melhor o outro, né? Gente, eu tô falando pra vocês, eu passei por muita coisa já. E foi isso que eu vi que não vale a pena, né? Abrir mão da família. Se eu não tivesse hoje a Michelle na minha vida, né, os meus filhos, cara, talvez eu não teria o destino que eu estou tendo hoje, né? Então, assim, a família é muito importante. É a estrutura, né, cara? Exato, é a base. Te dá força. Você passou, né, por uma doença complicada, né? Você perdeu o pai Sim. com essa doença, né? Foi o pai, o vô também? Pai, O vô, né? Então você veio de uma situação onde você teve perda e você teve que enfrentar essa doença e tá aqui, né, dentro do seu propósito, continua trabalhando, prosperando a palavra, né? Marquinhos, eu era muito mais acelerado antes. Não era um acelero bom, né? Era vivendo assim, de maneira alucinada. E eu sou muito, por exemplo, eu sem Jesus, eu sou muito duro na minha fala. Eu sem Jesus. Então, assim, eu já machuquei muita gente por conta das minhas palavras. Às vezes, eu falo muito rápido. Depois que eu vou raciocinar, isso machuca as pessoas.
Então, em 2015 eu passei por esse processo. 2015, pedaço 16, tive um câncer de testículo, pulmão e peritônio. Caramba, E foi pulmão também? É. Eu achava que era só o... Não. Tive um nódulo no pulmão e vários outros nódulos atrás dos órgãos na região chamada retoperitônio, né? Acho que é isso. Então, assim, eu passei bem apertado, né? Então, você falou, né? Meu avô morreu na minha primeira quimio e meu pai na última. Então, isso daí que eu achei muito louco. Você iniciou, foi Exato. o vô. Uhum. E na última foi o pai. Exato. Foi uma temporada muito difícil na minha vida. E você passando pela situação, né? Você iniciou perdendo o vô. Exato. Imagina o Cara, o que vai acontecer Caramba, comigo, meu vô né? também. Eu fiz a gente chama de ofício fúnebre, né? Aquele celebração ali, né? Do velório do meu pai, né? Eu fiz, né? Eu preguei no velório do meu pai. E eu tinha feito uma quimioterapia na sexta. Então, assim, por vezes eu pensei, cara, isso aí é meu destino, né? Daqui uns dias sou eu. Olha pra você ver como que são as coisas, né? Vou preservar os nomes aqui. Mas eu encontrei com um amigo do meu pai na rua um dia. Ele falou assim: cara, você é o filho do Luiz, né? Eu falei: sou. Ele falou: cara, eu fui lá no velório do teu pai. Foi eu e mais 2 amigos. Eu falei: cara, você tá bem, cara? Eu falei: graças a Deus, tô ótimo. Ele falou assim: cara, eu falei pra um amigo. E nós somos em 3. Falei assim: esse menino aí dura 1 ano. O outro falou assim: não, acho que ele dura 6 meses. E realmente, gente, você mostrou Pensa. as fotos pra gente. O outro falou assim: não, acho que ele não passa de fevereiro. Tinha bolão pra saber quanto tempo que Esse CPS, gente. Você mostrou as fotos pra gente. não, assim, foi uma temporada muito difícil. Não tem nada a ver com o que você é. E ali que eu falo pra você, eu fui forjado ali. Tem um livro que eu gosto demais, se eu achar, eu apresentei vocês, que chama Esmagado, do T.D. Jakes. Cara, é uma sumidade, assim. Eu falei do Steve Furtick. O T.D. Jakes é pai espiritual do Steve Furtick, assim. É um nível acima. É um negócio assim que não dá pra explicar. E ele fala isso, né? Ali, né, a gente tá tendo um restaurante bacana, tô vendo aqui os vinhos, né? E ele fala o seguinte, né? Que quando você experimenta um vinho, você fala: caramba, essa safra deste vinho, 2015, é o melhor ano desse vinho. Só que a gente se esquece que 2015 foi o ano que aquelas uvas foram esmagadas. Sim. Então, o nosso melhor ano não é o ano que nós desfrutamos das coisas boas. Foi o ano que gerou as coisas boas. Você passou pelas O turbulências. ano do nosso esmagamento. Não, fui esmagado. Fui literalmente esmagado das minhas emoções. Literalmente esmagado da minha fé. E literalmente esmagado do meu corpo, né? Então, assim, isso me levou a ser mais humano. A compreender mais o ser humano. Eu sou muito mais feliz hoje, cara. De verdade, eu sou muito mais feliz, sou muito mais Você compreensivo. falando isso daí, eu lembrei de algumas situações que a gente passou, e a primeira turbulência nossa ficou muito bem claro que o que dependesse, o que a gente passasse, a gente era um casal, a gente tinha casado para ficar juntos. Sim. E nessa segunda turbulência, muitas vezes o maior fecha, meu Luiz, o maior fecha, e eu só ouvindo ela falar, eu falava pra ela: sabe o que eu perdi tudo? Ela falava: porque eu sei que eu tenho que ficar com você o resto da vida. É o casamento, pra sempre. Entendeu? E se a gente não tivesse passado por aquilo ali, eu teria discernimento agora? Será que eu teria aguentado essa situação toda? Então, o que sempre ficou muito claro para mim e para ela, que mesmo que tudo que a gente passasse, a gente é um casal, a gente tem o conhecimento, né, cristão hoje do que é o casamento, e a gente sabe que não tem separação. É isso aí. A gente faz um exercício lá na igreja, no curso de noivos, tem um dicionário, né? Tô revelando aqui, era segredo, mas agora... a gente pede para os noivos levarem um dicionário. Dicionário, esse Aurélio comum. E aí lá no curso de noivos, em uma das aulas, a gente fala para eles rasgarem a palavra de divórcio do dicionário. Então eles tiram, eles recortam assim e jogam fora. E essa palavra não pode existir, né? E a gente às vezes vem, né? Eu venho de situações assim, né? De parentes, né? Próximos que passaram por isso.
Então, o inimigo, ele não é criativo, ele sempre quer replicar as histórias. E é sempre a mesma, parece que é a mesma... Ele quer replicar o teatro, né? Ele quer replicar a história dos nossos pais, ele quer replicar as histórias dos nossos avós, ele quer replicar as histórias dos nossos antepassados. Os pais são divorciados. Você entendeu? Então, qual que é a primeira porta, né? E às vezes não é nem de maneira consciente, sabe? Às vezes está lá no subconsciente mesmo. Diante de uma tempestade, qual que é a primeira porta que o diabo vai mostrar? É essa. Cara, vamos acabar com isso aqui, que isso aqui é, lógico, é a porta que ele já abriu lá atrás. Só que essa é a nossa luta diária, né? Eu não vou replicar na minha história aquilo que o diabo ele replicou na história da minha família, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Que isso acabou na geração de vocês. Né? A partir de vocês, vocês não vão se separar, os filhos de vocês não vão se separar, os netos de vocês não vão se separar, os bisnetos de vocês não vão se separar. E aí lá na frente, quem vier depois de vocês vai poder contar essa história. Fala assim, ó, a gente tá assim hoje porque o meu avô e a minha avó decidiram, eles vieram de histórias difíceis e eles decidiram. Então, assim, essa decisão de vocês não têm noção na onde que vai ecoar, entendeu? É algo muito poderoso quando a gente fala sobre família. É uma quebra, né? É uma quebra. Exatamente. De geração, na verdade. Exatamente, é uma maldição quebrada na vida de vocês. Forte, né? É muito louco isso daí, cara. E a gente vê assim, a gente consegue entender tudo, né, amor? Tudo que a gente tá passando. Já teve a esposa do pastor lá do Bola, sonhou com a gente pregando. Olha aí. Então, tipo assim, ela falou, eu sonhei, foi aqui também no podcast, foi a vibe sua. Trocando ideia, a Miriam falou, como é que você saiu do assunto da casa? Eu falei, não sei. Daí eu fiquei batendo cabeça, eu não sei nem como é que nós chegamos no assunto da casa lá pra você. Cara, acho que foi alguma coisa que eu falei da semana da virada que a gente tem na igreja, que eu falei, foi nessa semana que nós geramos. Aí você falou, pô, passei por isso. Eu falei, caraca, ó, cara. Porque assim, eu tinha sonhado com o Marquinhos, e aí eu falei, cara, vai ver que eu falei pra você, né, tinha visto o Stories antes de dormir de vocês. Eu falei, cara, vai ver que é o Stories que eu vi, né, não tem nada a ver com isso aqui. E aí de manhã, quando ele entrou no assunto, eu falei, não, cara, tem a ver com isso aqui, fez uma conexão, né, porque assim, eu gosto dessa frase. Primeiro uma frase de Miles Monroe ou Robert Morris, não vou lembrar, acho que é Miles Monroe, que ele fala o seguinte: nós não somos terráqueos, nós não somos terráqueos, nós somos ceusáqueos. Ele brinca, nós somos cidadãos do céu. Sim. E aí eu gosto de uma frase do meu pastor, do pastor Carlito, que ele diz o seguinte: nós somos seres espirituais em uma experiência terrena. Então tudo se discerne espiritualmente. Os nossos sonhos, a nossa vida, a maneira como nós nos comportamos. Então assim, quando você falou aquilo, não é natural. Não, opa, calma aí, cara, eu sonhei com você. Cara, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Então sim, aí exatamente isso. Começa a os arrepiar, né? Arrepia daqui, arrepia de lá. Exato. E é muito louco. Você vê a conexão na hora. Né? E você vê a conexão na hora, né, cara? Não é? Você começou a falar, o braço já pulou os pelos, eu comecei a ouvir, já começou a pular. Então é isso que eu falo pra você, por isso que eu falo que não tem preço, cara. Você tá perto de pessoas assim, você não sabe a hora que Deus vai usar a pessoa pra estar ali do seu lado te falando. Tudo é espiritual. Então, e quanto mais próximo você tiver dessas pessoas, acho que mais bênção, mais entrega de Deus, mais o que Deus tem pra te falar. Marquinhos, sabe o que acontece? Vou falar pra você. Quando nós entendemos que tudo é espiritual, sabe aquela nossa ida na academia, o treino? Sim. É espiritual. Sim. Cuidar do corpo é espiritual. Sim. Cuidar das emoções. A gente não falou esses dias sobre emoções? Sim. Cara, ir num psicólogo, ir num terapeuta, a gente não tá falando sobre isso? Sim. Isso é espiritual. Porque a gente passou anos, eu falo igreja em si, não uma igreja específica, fazendo divisão, entendeu? Tipo, demonizando algumas coisas, não dando valor para algumas coisas, né? Então assim, eu só cuido do espírito, a carne, eu só cuido do espírito, as emoções, que não. Quando nós entendemos que nós somos 3 em 1, eu cuido, eu tenho equilíbrio entre essas áreas, né? Não é o culto ao corpo, né? Não é o culto às emoções, não é o culto. Não, eu entrelaço tudo. Tudo é espiritual.
Então eu cuidar da minha saúde é espiritual. Eu cuidar da minha mente é espiritual. Eu cuidar do meu espírito é espiritual. Então tudo é espiritual, cara. Sim. É tudo interligado, né? Exatamente, tudo é espiritual. Galera, a gente vai dar uma pausazinha agora. Vamos almoçar. Daqui a pouco a gente já volta para finalizar aí para vocês. Galera, já almoçamos. E aí, Luizão, o que você achou do rango? Meu Deus, cara. Eu até brinquei, né? Uma ótima experiência. Não tinha vindo aqui ainda, foi a primeira vez que eu venho aqui no BBQ. Cara, uma delícia, super indico. E quero trazer minha esposa aqui já. Muito Vamos bom. combinar um dia pra você vir jantar com a gente. Demorou, tô dentro. Pra comer. Você pô. conheceu o rodízio? Mas daí pode furar a dieta. Não, daí, que jeito. Vai comer só carne, vai ficar Carne só na pode. proteína. Luizão, queria te agradecer, cara. Tá junto. Obrigado Prazer. por ter vindo, né? Ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a agenda de vocês é corrida e a gente tem a noção da responsabilidade do pastor dentro da igreja. A gente que trabalha com consultoria, que cuida de 100, 120 pessoas, já é uma correria. Vocês levam, né, praticamente ali um povo junto, né, de vocês. Então a gente sabe da responsabilidade, da correria. Sabe que é difícil encaixar um horarinho na agenda aí. Então eu queria agradecer muito, que Deus continue abençoando sua vida, te iluminando. Amém. E que a gente conviva junto Com só mais o certeza. restinho da vida agora. Não, vamos pra sempre. Amizade pra sempre. Marquinhos, Mirelle, parabéns pela decisão de vocês de servir a Jesus. Parabéns pelo canal aí. Obrigado. Ótimo, acompanho vocês. E oro também para que vocês Amém. continuem avançando neste propósito. Deus abençoe a sua vida, que assistiu com a gente aqui este episódio desse casal maravilhoso. Que você também tenha um encontro diário com Cristo. Possa viver tudo que o Espírito Santo de Deus tem para sua vida. Deus abençoe, tamo junto e é nóis. Amém. Galera, fiquem com Deus. Curte, compartilha, se inscreva no canal, manda pro seu amigo, pro seu inimigo também. Jesus te ama. Amém. Galera. Tamo junto.